Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é uma Abdução Literária. Hoje nós vamos conversar sobre Secret Story, ou A História Secreta, uma história do universo da Cosmere e também de Mistborn. Essa resenha vai ter uma pequena parte onde eu falo sobre a premissa e o que achei no geral, mas como é difícil falar sobre essa história sem spoiler, e ao meu ver sem graça também, vamos falar sobre tudo. Essa história se passa durante os eventos da primeira trilogia de Mistborn, por isso que eu decidi postar ela agora, né, também, logo após o meu conteúdo, logo após finalizar o meu conteúdo, então, sobre a Primeira Era. Então, sim, vai ter muitos spoilers, e se você permanecer aqui, então, é por sua conta em risco. Segue um personagem muito especial, que muita gente gosta, eu inclusive, então sem mais delongas, vamos nessa! Secret Story segue nosso querido Kelsier depois de sua morte. Sim, eu sempre fui muito relutante com essa história, confesso pra vocês. Tentei ler uma vez lá atrás, mas não deu muito certo. Primeiro porque meu inglês é todo cagado mesmo, e eu não tenho paciência pra ler. E segundo, pelo plot em si. O próprio Brandon Sanderson assume nesse livro, né, que ressuscitar personagens é perigoso. Eu preciso acreditar que quando um personagem morre, ele vai embora de verdade, porque se ele morrer, isso vai fazer uma grande diferença para a história. Mas o que ele faz aqui, eu realmente me senti num limbo, numa situação assim completamente desconfortável, ruim mesmo, e talvez assim desejar a morte seja uma opção mais válida do que ver um personagem que você gosta tanto passando por isso, né? E foi só agora então, com esse projeto de registrar os conteúdos aqui de Mistborn, que eu decidi voltar e concluir Secret Story. Ah, e só um adendo, você consegue encontrar essa história para ler através do e-book, ou se não, ela tá presente no Arcana Unbounded, no livro físico também, tem diversos contos e novelas, e é um deles. Eu li por lá, inclusive. Kelsier morreu então para o Lord Ruler, ou o Senhor Soberano, como você preferir, e quem morre aqui em Scadrial desperta em um outro lugar, no chamado Reino Cognitivo. Se eu falar alguma besteira sobre esse reino, vocês peguem leve, porque eu tô aprendendo agora, tá, gente? Eu me liguei nessa parada de reino porque eu tinha lido O Caminho dos Reis, livro do Sanderson também, que se passa na Cosmere, e lá começa a abordar sobre esse assunto de forma tímida também. Então, aos poucos, minha compreensão sobre ele vai melhorando, tá? As pessoas despertam, então, nesse reino, que é como se fosse um espelho ou uma sombra do nosso próprio reino. Tanto que Kelsier pode assimilar certos lugares, pessoas e metais que aqui brilham com a mesma intensidade. Até que se viu cara a cara com Deus, com preservação. E o que você faria no lugar dele? Kelsier preferiu, então, receber Deus com um soco. Sim, gente, eu ri tanto nessa parte porque foi muito Kelsier, né? Ele estava muito indignado com a situação atual do mundo para descobrir que realmente existe um Deus. Preservação fica super indignado, mas como tem mais o que se preocupar, diz para Kelsier que ele tá ali só de passagem para o além. Só que o Kelsier ainda está muito apegado, né, à situação do mundo atual, aos conflitos. Ele não quer desvanecer, se deixar levar, então ele se recusa a morrer de verdade e começa a avaliar desesperadamente quais as suas opções, né? Começa a conversar ali com preservação, ele chega até mesmo querer recrutar
preservação para o seu plano, né? Apelida Deus carinhosamente de Fux, né? E acaba descobrindo a existência do Poço da Ascensão como um lugar com uma fonte de poder muito grande. Ele corre até lá, adentra o poço que segura ele como uma âncora, impedindo que ele vá para o além, mas também impedindo que ele vá para qualquer outro lugar. Ou seja, ele está preso e não consegue sair. E é dessa forma que Kelsier acaba engambelando preservação e a própria morte, né, de certa forma, e acaba encontrando a imortalidade. Mas a que preço? Essa é uma das piores partes do livro, porque é claustrofóbica. Kelsier não tem mais a mesma noção de tempo, de quando era vivo, então o momento que ele fica preso ali parece uma eternidade, né? Mas antes da gente ir para a sessão com spoiler e falar justamente de duas coisas interessantes que acontecem nesse poço, com a presença de outro ser e também de uma força, eu gosto muito de como o Sanderson apresentou a preservação aqui, né? Bem senil, bem fraca e mesmo assim absurdamente astuta, né? Deu pra gente ver uma sombra do que ele foi um dia, fazendo o que podia para resistir à ruína. Eu gosto de como alguns mistérios que pareceram sem sentido na época, talvez um Deus Ex Machina ou uma ponta solta ali da primeira trilogia, acabou fazendo sentido aqui, né? Por isso que eu recomendo que vocês leiam essa novela logo quando terminarem a Primeira Era, porque a memória vai tá mais clara e algumas coisas vão fazer diferença, né? Um sonho que tal personagem teve, um pressentimento, uma voz. Lembram que em Herói das Eras tinham muitos personagens ouvindo vozes, né? O Kelsier é um dos personagens mais carismáticos do Sanderson. Eu amo ele. Acho ele babaca sim e narcisista pra caramba às vezes, mas ele é muito divertido e uma caixinha de surpresas, né? Nunca dá pra saber o que ele vai fazer e isso é muito perigoso às vezes, porque é aquele ditado, de boas intenções o inferno tá cheio. E Kelsier sempre tem boas intenções, mas é inconsequente demais. Sempre acha que tá certo sem nem ter ideia do que realmente tá acontecendo. Eu quase chorei diversas vezes, tá lendo. Tem algumas partes que são difíceis de serem lidas, de ver Kelsier nesse limbo, é como se fosse um aspecto, uma sombra, ele não tem mais corpo. Então é estranho para ele ter essa compreensão. Quando ele lembra que ele deveria ter um corpo, ele sente as coisas pesarem, ou as coisas perdem forma, suas pernas viram elástico. É como se fosse um sonho ruim, onde ele não vai acordar, né? Por escolha dele, é verdade. E ruim também é ver ele sabendo sobre o que acontece com seus amigos, né? Quando ele fica sabendo da morte do Dockson. Meu Deus, sabe? Ai, muito difícil. E é interessante, claro, pra gente ter essa compreensão de como a Cosmere funciona. Qual é a desses reinos? Porque possuem 3 no total, pelo que eu sei. Mas agora eu só tenho um pouco mais ideia do reino físico e do reino cognitivo. Tem também, acho que é o reino espiritual, mas ainda não entendo muito como as coisas funcionam ali. Mas ainda acho que faltou mais informações. Sanderson tá segurando demais, sabe, essas informações de como a Cosmere realmente funciona. Eu sei que para ele super funciona isso, porque faz com que todos os seus leitores fiquem ansiosos por cada migalha e vão desesperados, sabe, consumir suas obras. Mas eu não posso deixar de me sentir frustrada, porque eu fui querendo informações e terminei, acho que com mais dúvidas ainda. E dito isso, esse livro termina no exato momento, então, que a Primeira Era se encerra com a ascensão de Harmonia. Então, esse é o período certinho que se passa a história. Agora sim, nós vamos para a segunda parte desse episódio, vamos para a sessão com spoilers. A primeira coisa que eu quero falar nessa sessão com spoilers foi do encontro de Kelsier e Royd. Ou melhor dizendo, Kelsier versus Royd. Eu tava muito ansiosa por esse encontro, né? E não foi como eu esperava que acontecesse. Pra quem não sabe, Royd é um mágico contador de histórias que viaja entre mundos.
Será que eu posso descrever assim? Ainda não sei muito qual que é a dele. Ele e Kelsier já se encontraram antes, mas ele estava disfarçado de informante. E agora, quando se encontram ali no poço, Kelsier imediatamente desconfia dele, né? Achou que ele fosse uma espécie de malandro, né? Já é de praxe reconhecer o Royd quando o cabelo dele tá branco, meio prateado, né? Quando é descrito assim. Ou até mesmo pelo tipo de humor que ele tem. E os dois têm um embate nessa caverna, então eles acabam se insultando pra caramba. Kelsier quis cantar de galo pra cima dele e acabou levando um pau bonito do Royd. Porque o Royd também tá com muita raiva de Kelsier, porque ele que destruiu os poços de Hatsin, porque era algo muito importante, né? Porque funcionava como um portal. Aqui entra a minha ignorância sobre o assunto, porque, pelo que eu entendi, era um portal, né, que dá acesso a outros lugares. Será que era como uma espécie de buraco de minhoca? Não sei. E o Royd tá ali, então, viajando pelo reino cognitivo até os poços para poder comer uma pepita de metal e ir para o mundo físico, já que o Kelsier então ferrou com o portal. E é super engraçado porque Kelsier assiste toda a cena completamente estrupiado, né, depois de apanhar muito. E detalhe, né, preservação chama o Royd de Cephandrius, mais um dos muitos nomes, né, no qual ele é conhecido. Pois bem, Kelsier então descobre a força de Ruína também presa nos poços, consegue sentir a força dela, né, e os seus planos de destruição, e sabe que preservação tá nos finalmente. Ele decide então agir para vir conseguir pegar o poder do poço, impedindo que aquele poder vá para a ruína. E o que ele decide fazer, gente? Esfaquear Elend, né? Quando eles estão lá na caverna, que eles descobrem finalmente o poço da ascensão, ele decide então esfaquear o Elend, né? Para motivar a vir então a entrar no poço para salvar ele. Novamente, o Kelsier agindo meio sem pensar, né? Quando eu descobri que foi ele que esfaqueou Elend, eu fiquei muito puta da vida, me perguntando se não foi seu ódio por nobres falando mais alto. Mas ok, a Vin acaba então tomando o poder por algum tempo, mas depois acaba liberando ele, né? E com isso libertando tanto Ruína quanto o próprio Kelsier, que estavam trancafiados na caverna. Depois que o Kelsier foi libertado, ele tem um pouco mais de tempo para tentar entender sua situação, como as coisas estão funcionando, né? E uma das suas principais frustrações é não entender nada do que está acontecendo, né? É se sentir tão impotente. Ele não entende nada da Cosmere, nada dos fragmentos, mas ele quer sobreviver, ele quer ajudar a situação de Scadrial, e ele recusa a jogar os pontos. Ele percebe que é capaz então de cobrir uma grande quantidade de espaço em pouquíssimo tempo. Preservação até chama ele de corredor, não sei se isso significa algo importante, e ele percebe que a sua alumancia agora é inútil, né? Ou ele não é mais um Mistborn, ou as artes metálicas que não funcionam no reino cognitivo. E é algo muito estranho que ele é capaz de criar fogo a partir de uma madeira, de um pedaço de tora, apenas decidindo que isso aconteça. Alguns acontecimentos, então, interessantes dignos de nota. Quando Kelsier vai para um lado de Scadrial que ele não conhece muito, né, tentando encontrar uma forma de ajudar a preservação, ele encontra uma dupla inusitada. Dupla que, pelo que eu entendi, tá ali no reino cognitivo e é capaz de ver Kelsier também, né? A ilustração do Arcano Unbounded é, inclusive, dessa cena, quando ele tenta se infiltrar ali na fogueira, né, deles, sem ser convidado, com aquela marra que só ele tem. Eles explicam que estão buscando por algo para salvar seu planeta e o que está rolando ali em Scadrial afeta toda a Cosmere. Não é uma conversa tão nítida e esclarecedora, mas dá para sacar como tudo, absolutamente tudo que acontece nessas histórias tem algo rolando nas entrelinhas, né? Um loop infinito de segredos e mais segredos. Sanderson conta uma história para depois contar outra que estava ali o tempo inteiro, só que a gente não conseguia enxergar. A Cris, ela dá uma palestra pro Kelsier falando sobre os 16 shards, né, fragmentos, e sobre o Adonalcium, né.
tem um vídeo no canal falando sobre a Cosmere. Eu tô pensando em gravar um episódio sobre a Cosmere aqui pro podcast, mas enquanto isso não acontece, vocês podem ir então lá no canal e pesquisar esse vídeo que eu fiz explicando sobre a Cosmere. Ela esperava ajudar mais, só que a destruição então de Kelsier dos Poços de Hatsin significa que ela não pode chegar no reino físico. Ela também esperava ter acesso, né, ao reino físico através dos Poços de Hatsin, ou seja, Kelsier frustrou legal os planos aí de uma galera. E quando eles ficam sabendo sobre a visita de Royd, eles fazem as malas então e vão embora imediatamente, né? E fica aquela dúvida, o que o Royd tem a ver nessa trama toda, né? Fiquei bem intrigada com esses dois, porque eu queria saber muito mais sobre eles, porque são personagens que com certeza me ofereceriam diversas respostas que eu busco sobre a Cosmere, né? E eles parecem saber bastante, mas a passagem aqui é bem rápida. Ainda buscando uma forma de ajudar a preservação, Kelsier encontra um outro povo alienígena, né? O aspecto físico e cultural deles é bem diferente. Eu confesso que me perdi um pouco na descrição, não entendi muito bem, porque toda a atmosfera desse lugar é bem diferente, né? De alguma forma, os guardas conseguem notar a presença de Kelsier ali, que é uma sombra cognitiva, mas não foram capazes de identificá-lo com certeza. E outro fato interessante também é que mesmo falando outra língua, os livros, né, do lugar também sendo em outra língua, Kelsier se viu sendo capaz de entendê-los, né? Ele conseguiu compreender tanto as pessoas conversando quanto o que estava escrito nos livros. Será que essa é uma façanha do reino cognitivo? Não importa de onde você vem, todo mundo é capaz de se compreender? A linguagem se torna meio que universal? Interessante, hein? E nesse lugar ele descobre então que essas criaturas possuem um dispositivo que se conecta a uma shard para se tornar o seu receptáculo, e que eles só estão esperando então a morte de preservação para colocar esse dispositivo em prática. E é claro que o Kelsier elabora um plano para roubar e ficar em posse desse dispositivo, e é o que ele consegue fazer. Mais tarde, né, Kelsier descobre que Leras, ou seja, preservação, tá prestes a morrer de vez, né? Metade do rosto dele, assim, começa a se desfazer. Na verdade, ele já está morto há muito tempo, mas de alguma forma ele consegue resistir. Mas isso chega ao fim, e quando ele morre, então, o Kelsier quebra o dispositivo e assume o poder de preservação. A mente dele se expande por completo, ele vê e sente tudo, da mesma forma como acontece com a Vin ali em O Herói das Eras. Ele tenta lutar contra a ruína, mas não tem sucesso porque ele é fraco, ele é uma sombra, né? Não é suficiente para combater um fragmento pleno. Ele segura as pontas como pode, fazendo o que pode, até quando Vin chega e tenta ela mesma lidar com o fragmento de preservação. Mas a gente sabe que não dá certo, porque ela morre, mas consegue matar Ati também, né? Ou seja, a ruína, e os poderes, então, tanto de preservação quanto ruína, acabam literalmente caindo nas mãos de Sazed, que então se torna harmonia. É claro que eu chorei de novo quando a Vin e o Elend morrem, e mais ainda quando os três se reencontram ali no reino cognitivo, porque eu sou uma palhaça do Sanderson. Vale dizer que eu gostaria muito de uma comunicação melhor, né, entre Sazed e Kelsier, mas também foi tudo muito breve. Kelsier gostaria de ter um corpo no mundo físico, mas Sazed diz que isso não é capaz, de forma bem vaga. Tão vaga que Kelsier não acreditou. E é claro que ele quer buscar, então, uma forma de recuperar essa conexão com o mundo físico, e talvez a resposta seja através da hemalurgia. E ele não quer fazer isso sozinho. Ele chama, então, Spook, ou Fantasma, né, para fazer parte, então, dessa empreitada. E sabendo como o Fantasma é cadelinha do Kelsier, é óbvio que ele não vai recusar. Não ficou claro, mas eu fico pensando se Fantasma também não se recusou, então, dessa forma, a morrer de verdade, para acompanhar Kelsier nessa doideira. Agora, eu pergunto para vocês, né, e é claro que se você já tiver alguma resposta, não diga, porque também eu vou chegar lá. O que caralhos Kelsier tá fazendo até hoje, sabe? No que ele vem se envolvendo, porque ele só apronta. Vocês têm alguma dúvida?
A Cosmere é um sistema de pirâmide. Uma vez que você começa, é praticamente impossível abandonar, porque você quer entender o universo, mas existe muita coisa escondida. A fórmula de sucesso do Sanderson é esconder bem as suas coisas, e aí ele vai soltando aos pouquinhos, fazendo a gente surtar com qualquer migalha. Só sei que essa não é uma história tradicional, com heróis e vilões. Isso vai depender muito do ponto de vista que você tá, né? O maior exemplo disso é o próprio Senhor Soberano, que era venerado por preservação, que apesar de todas as coisas ruins que fez, salvou o mundo, né? Então é uma história complexa. Inclusive, desde quando eu vi a teoria do MP Neves, tá assim no Twitter, tá? Ele comenta várias coisas sobre as obras do Sanderson e a Cosmere, que o Kelsier tem potencial, né, pra se tornar um vilão lá na frente. Isso me deu um estalo, assim, na minha cabeça, porque ele faz muita merda, gente. Por melhor que sejam as suas intenções, ele age muito sem pensar, age muito na ignorância, ele se acha bonzão, e isso pode ser perigoso. Eu amo o Kelsier, é um dos meus personagens favoritos, com certeza é um dos melhores do Sanderson, e acho que essa é uma visão interessante, e eu só sei que quero continuar acompanhando ele e suas presepadas. Não gosto de estar nessa posição de ignorância também. Essa então é a minha resenha / comentários de Secret Story. Muito provavelmente o meu próximo vídeo sobre Mistborn vai ser a resenha de A Liga da Lei. Espero que vocês tenham curtido, então. E me contem se vocês já leram essa história. Eu acho que se você chegou até aqui, é porque você leu sim, espero. Mas se você chegou aqui e ainda não leu, eu recomendo que você leia, compensa bastante acompanhar esse personagem aí, criando confusões pelo mundo. E dá sim um pouquinho, mesmo que só um pouquinho de compreensão, então, da Cosmere. Me conta aqui nos comentários o que você acha, então, dessa história. E o que você achou desses meus comentários. Não esquece, então, de se inscrever lá no canal do YouTube. Compartilha o podcast com quem gosta de fantasia, Sanderson e Cosmere. Até o próximo!